Você sabe qual foi o time que melhor contratou no mercado de transferências da Europa? Sabe qual o time que menos contratou? O time que gastou mais e o time que gastou menos? Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo sobre o mercado de transferência da Europa, quem contratou melhor, quem contratou pior e os reforços que cada time trouxe. Bom, a ideia desse vídeo é falar só sobre o mercado europeu e suas melhores contratações, mas antes de começar eu quero fazer umas menções especiais a alguns times fora da Europa. Primeiramente, todos os times da Arábia, afinal a Arábia levou Benzema, Firmino, Neymar e companhia, um mercado digníssimo da Arábia reforçando o seu país. Outro, eu quero fazer uma observação especial para algumas contratações que me surpreenderam no Brasil, como José Rodrigues no Curitiba, James Rodrigues no São Paulo, Lucas no São Paulo e a contratação do ano do Brasil, a contratação do avião do Palmeiras. Primeiramente, eu quero ir para a Alemanha falar sobre o mercado alemão. Bom, primeiramente eu quero falar quanto a Alemanha em si gastou no total. Os clubes alemães gastaram um total de 790 milhões a um todo em contratações, mas por mais incrível que pareça, eles saíram desse mercado com um lucro de 290 no total, ou seja, eles mais venderam do que contrataram. E faz sentido, o mercado alemão é muito conhecido por ter várias joias que acabam saindo para outros times. A não ser que você jogue no Bayern, qualquer outro time alemão é uma vitrine para a Europa para você. E falando em Bayern, foi o 10º time do mundo que mais contratou e, obviamente, o time da Alemanha que mais gastou. Bom, o Bayern trouxe como contratação mais cara o Harry Kane, por 100 milhões de euros. Um valor bem alto para o centroavante que, como eu já disse em vários vídeos, inclusive vou deixar o card aqui em cima, é um jogador muito importante para o time. E eles também trouxeram alguns jogadores para compor elenco e melhorar o seu time. Alguns jogadores que já vieram direto da Alemanha, como o Rafael Guerreiro, que vem do Borussia totalmente de graça, e o Leismer do Leipzig, que também vem totalmente de graça. Além deles terem contratado o jogador do Napoli, o Kim Min-jae, que também chega para ser até titular no time do Bayern e compor esse elenco aí que vem se reforçando, querendo ganhar novamente uma Champions League. Eu particularmente gostei do mercado do Bayern, como eu já falei, eu até sou suspeito para falar, mas eu adorei o mercado do Bayern, eu acho que essas contratações vão compor e ajudar muito no elenco, principalmente o Harry Kane, já que o time vem sofrendo aí quando o Lewandowski saiu, o time não achou um centroavante e agora finalmente achou um cara de nível para isso. Bom, continuando na Alemanha, vamos para o time que pipocou para o Bayern novamente, o Borussia Dortmund. O Borussia trouxe bons nomes como Sabitzer e como Füllkrug do Werder Bremen. São jogadores muito bons que chegam para agregar e provavelmente vão ser titulares no time, tá? Dificilmente esses caras chegam para ser reserva. São bons reforços para o Borussia, que vai com certeza focar em ser vice da Alemanha de novo. Agora vamos sair da Alemanha, vamos viajar para a Inglaterra e falar dos times de lá. Bom, primeiramente eu quero falar do time do qual eu estou usando a camisa, o Liverpool. O Liverpool gastou aproximadamente 130 milhões de euros e trouxe alguns jogadores interessantes, como o Szoboszlai e o McAllister. Ambos jogadores chegam para agregar muito no time. Eles também trouxeram um jogador do Sturridge, da França, chamado Endo, e eu fui procurar porque eu achei que era o Endo do Super 11. A janela do Liverpool foi interessante, mas não foi tão pesada como a gente está acostumado a ver. Afinal, como o time não foi para a Champions, eles vão ter um foco total na Premier League e provavelmente não investiram tanto porque eles não vão ter tantas competições assim. Eu acho que o Liverpool talvez não foque na Europa League e foque só na Premier League. Eu gostei das contratações do Liverpool, foram pontuais, assim como as contratações do Bayern, reforçando alguns setores que o time estava prezando. Afinal, o Liverpool está em uma fase de reconstrução. O time não conseguiu ir para a Champions, perdeu muitos jogadores, inclusive um jogador que era uma estrela do time, que era o Firmino, muito importante. A torcida ama o Firmino, todo mundo ama o Firmino. E eles perderam esses jogadores interessantes que o time tinha e por isso eles estão se reforçando, trazendo novas peças para começar essa reconstrução e tentar jogar novamente a Champions na próxima temporada. Vamos agora para o 8º clube que mais gastou entre todos os clubes do mundo, o Manchester City. Bom, não é surpresa para ninguém que o atual campeão da Champions ia se reforçar mais ainda e trazer nomes de peso. Afinal, o Manchester City foi campeão e é o time que todo mundo quer bater na Champions, então eles precisam se reforçar. E o Manchester City trouxe muitas contratações que, na minha visão, não são nem para ser titulares, são para compor elenco, para serem reservas. A não ser, é óbvio, o Kovacic, que, na minha opinião, ele chega meio que para ser um substituto do Gundogan, que foi a peça mais importante que saiu do Manchester City nessa janela. Trouxe também o cara que eu não sei falar o nome direito, eu falo Gvardiol, que veio do Leipzig por 90 milhões. Foi a contratação mais cara do Manchester City nessa janela. E é um zagueiro que com certeza vem para ser titular, é um dos melhores zagueiros do mundo e esse sim chega para ser titular absoluto no time. Mas teve alguns jogadores que eles trouxeram que, na minha opinião, são para compor elenco, como, por exemplo, o Matheus Nunes, que veio do Wolverhampton. E também o Doku, que veio do Rennes. Doku ficou estranho? Sei lá.
São bons nomes para reforçar o time para compor elenco. Afinal, nesse começo de temporada, por exemplo, o De Bruyne se machucou. Então o Manchester City vai precisar ter peças para repor. Afinal, o time quer ganhar a Champions de novo. Ninguém ganha a Champions e resolve não querer ganhar mais. O Real Madrid ganhou uma e depois ganhou mais 13. Continuando na Inglaterra, vamos para o rival do Manchester City, o Manchester United, que foi o sexto time que mais gastou entre todos os clubes do mundo. Até porque não é surpresa para ninguém que a Inglaterra é onde mais se gasta dinheiro, né? Os times da Inglaterra junto gastaram 2 bilhões. É muita coisa, tá? Todos os times da Premier League juntos são 2 bilhões. Até porque são times que ganham muito dinheiro e acabam gastando muito mais. A contratação mais cara do United foi o Højlund da Atalanta, por 75 milhões. É um jogador de 20 anos, um centroavante muito promissor, eu já acompanhei alguns jogos dele, eu gosto dele, tá? Eu acho ele um bom reforço, mas eu acho um valor gasto bem alto. Mas por um jogador de 20 anos, com o potencial que ele tem, eu acho que o Manchester United acertou nessa contratação. O Manchester também trouxe um goleiro, que é o Ananá, que estava na Inter, que praticamente levou a Inter para a final da Champions. É um excelente goleiro para repor o De Gea, que saiu do time, e é um goleiro muito bom. Eu acho que ele passa muita segurança jogando com os pés e debaixo da trave. É um goleiro que vai ajudar muito o time que vem aí nessa crescente e sonha em voltar a ganhar títulos. Outro jogador interessante que o Manchester United trouxe foi o Mason Mount do Chelsea, que é um jogador que eu gosto muito também. Na verdade, eu gostei muito dessa janela do United, eu acho que eles trouxeram contratações excelentes. Vão agregar muito time, a maioria talvez nem seja para compor elenco, seja para ser titular. Eles trouxeram também o Johnny Evans do Leicester e também trouxeram o Sérgio Reguilon do Tottenham, um lateral que veio aí para substituir o Luke Shaw, que está machucado, está lesionado, então o United foi atrás de um reserva aí para poder substituir ele nesse tempo fora. Vamos falar também do Arsenal, que foi um time que gastou muito dinheiro nessa janela também, tá? O gasto total do Arsenal foi 234 milhões, é muita grana. A contratação mais cara foi o Rice por 116 milhões. Olha, eu vou ser sincero, eu acho uma contratação muito cara. Eu acho o Rice um excelente jogador, mas eu não acho que ele vale 116 milhões. A gente vê o United contratando um centroavante de 20 anos por 75 milhões e a gente vê o Arsenal gastando muito dinheiro num volante, que é uma posição que a turma não gasta tanto dinheiro, mas ultimamente vem gastando. O Enzo Fernandes também custou muito caro, agora vem o Rice, caro pra caramba. Então, assim, o Arsenal fez uma contratação muito boa, mas eu acho que, em questão de valores, eles acabaram saindo perdendo. Eu não acho que o Rice valia tudo isso. Outras contratações foi o Timber, zagueiro do Ajax, e também o Kai Havertz, que é um jogador bom, eu gosto dele, até porque ele manteve a piada do Mundial, mas que pelos primeiros jogos no Arsenal ele não se encaixou ainda e o Arsenal talvez vá ter algum trabalho para conseguir encaixar ele no time. É um jogador bom, ele fez alguns gols nessa última Copa do Mundo, mas infelizmente, ou felizmente no meu caso, a Alemanha foi eliminada. Ele fez um gol de final de Mundial e um gol de final de Champions, é um jogador que tem seus gols importantes. Eu acho que ele só precisa ter um bom trabalho, principalmente o trabalho mental. Eu acho que o problema do Kai Havertz está mais na parte mental do que na parte de jogo em si. Talento ele tem, desde a época que ele jogava na Alemanha. O currículo dele é muito bom para você avaliar ele e falar que foi uma péssima contratação. Aproveitando que a gente está em Londres, eu também falaria do Tottenham, que foi o quinto time que mais gastou, mas sinceramente o Tottenham é um time muito irrelevante para mim falar dele. E não fez nenhuma contratação que me agrada, então passa para o próximo. Bom, continuando em Londres, eu vou falar agora do Chelsea, que foi o time que mais gastou em contratações no mundo. Foi o time que mais gastou dentre todos e não só da Inglaterra. O clube gastou 417 milhões só em contratações nessa janela. E o jogador mais caro foi o Caicedo, que veio do Brighton. Eu particularmente achei que o valor gasto foi muito caro pelo Caicedo. O time gastou 133 milhões no Caicedo. Se você for lembrar do Arsenal, eles gastaram menos do que isso no Rice, que é um jogador que, na minha opinião, já estava muito mais firmado dentro da Inglaterra e ainda assim sempre mostrou bons trabalhos. Então, beleza, gastaram alto num bom jogador. Agora o Caicedo, ele é uma promessa, ele pode sim render, mas particularmente não acho que valia 133 milhões. Na verdade, eu não acho que ele valia mais de 100, eu acho que ele valia muito menos. Eu acho que o Chelsea contratou muito mal, não pelo jogador, mas pelo valor gasto. Gastaram muito dinheiro em um jogador que, com todo respeito, não valia tudo isso, pelo menos por enquanto. Mas, né, o tempo pode aqui me culpar e falar que o Chelsea estava certo. O Chelsea também contratou o Jackson do Villarreal, um centroavante novo que teve alguns golzinhos e assistências na última temporada. Eles gastaram 37 milhões nesse jogador. Eu particularmente tenho minhas dúvidas se ele vale tudo isso. Eu não acompanho muito o Villarreal, mas eu vi os números dele, ele parece sim ser um bom jogador, ele é novo, ele parece ser promissor.
mas particularmente também não é uma contratação que me agrada. Para o time que mais gastou, eu esperava jogadores com um pouco mais de nome. Outro jogador que o Chelsea contratou foi o Ângelo dos Santos por 15 milhões. Na verdade, nenhum nome que o Chelsea trouxe me agradou tanto quanto os times que eu mencionei atrás, o que é estranho. O time que gastou praticamente 200 milhões a mais do que o Arsenal não se reforçou tão bem como o Arsenal, como o United ou como o City. Na verdade, eu acho que a janela do Chelsea foi péssima. Já vou adiantar aqui que para mim é pelo menos top 3 piores janelas. Na verdade, se for ver, é a pior, porque gastou muito dinheiro, trouxe várias peças, mas nenhuma peça com o nome que me agrada tanto, que eu acho que vai agregar tanto assim no clube, que da temporada passada para cá já gastou mais de 1 bilhão e tirando o Enzo Fernandes, eu acho que não trouxe nenhum jogador tão certeiro. O Chelsea não está acertando as suas contratações, está gastando muito dinheiro, principalmente para um time que está fora da Champions League. Tipo, eles estão se reforçando tanto, gastando tanto dinheiro e eles só têm a Premier League em disputa, sabe? Eu acho que eles poderiam deixar para gastar um pouco mais quando eles se classificassem para a Champions de novo e se reforçar para ganhar lá. Afinal, o Chelsea não tem tantas competições assim para jogar, está fora das competições europeias. Então, não tem para que gastar tanto. Eles não vão precisar ter tanto elenco assim. Afinal, o time já tem um elenco bom. Tem várias peças, vários nomes. Só basta encaixar. O Chelsea vem contratando muitos jogadores novos, apostando nisso. Só que eles precisam ter paciência com isso. E é um trabalho que vai demorar alguns anos para começar a render. Mas teve um jogador que o Chelsea contratou que, eu vou ser sincero, me agradou bem, que foi o Nkunku, que veio do Leipzig. O jogador francês é muito bom. Esse sim eu acho que vem para agregar. É o nome de respeito do time. E de todos os nomes que o Chelsea trouxe, eu acho que ele foi o único que realmente me agradou, que eu olhei e falei, olha, essa é uma baita contratação. Bom, vamos sair um pouco da Inglaterra e vamos para a França. Bom, chegando na França, eu quero fazer uma observação aqui. Todos os times da Ligue 1 junto gastaram 900 milhões. Se eu não me engano, foi o segundo país que mais gastou nessa janela. Só que uma curiosidade é, só o PSG gastou 350 milhões, ou seja, o PSG gastou um pouco mais de 30% de todo o mercado da França. É muito dinheiro que o PSG investiu, mas o PSG trouxe sim bons nomes, trouxe o Lucas Hernandes, que na minha opinião é um baita zagueiro, tem um pouco de problemas com lesão, mas é um baita zagueiro que joga na lateral também, inclusive no PSG. Me deu a impressão que ele vai jogar um pouco mais de lateral. O PSG trouxe também o Skriniar totalmente de graça. A contratação mais cara do PSG foi o Kolo Muani, que é um bom centroavante, eu não sei se valia tudo que pagaram. Afinal, eu acho 95 milhões no Kolo Muani um valor bem alto, mas pelo que ele fez na última temporada, talvez valha a pena. Mas eu não sei se ele tivesse ficado na Alemanha mais um ano, se talvez ele fosse valer o mesmo valor. A gente tá falando do cara que perdeu o gol que podia dar o título da Copa do Mundo para a França nessa última Copa. O time trouxe também o Asensio, que é um jogador muito bom e veio de graça. Era um jogador que se destacava um pouco no Real, mas como um reserva, vamos dizer assim. Mas é um jogador que tem gol em final de Champions, é um jogador que jogou num time gigante como o Real Madrid, que tem a sua experiência e chega para agregar. E ele veio de graça para o clube, então é uma baita contratação também. Outro jogador que eles trouxeram foi o Gonzalo Ramos, por empréstimo, que na minha opinião é um centroavante melhor que o Kolo Muani. Ele se destacou muito no Benfica a temporada passada, ajudou o time a chegar aí nas quartas de final da Champions. É um jogador interessante e fez seus gols na Copa do Mundo quando ele foi substituir o Cristiano Ronaldo. Na verdade, iniciou de titular no jogo que o Cristiano ficou no banco. É uma joia aí de Portugal, é um jogador que eu gosto muito, eu acho que ele pode dar muitos gols pro PSG. E ele tem uma boa visão de jogo, ele tem uma boa criação, ele faz bem o pivô, então pode agregar muito num time que claramente montou o seu elenco visando jogar a bola para o Mbappé. O PSG está montando um elenco diferente dos últimos anos, que foca em montar um time para a sua estrela, para o seu craque, e não em contratar várias estrelas. Eu gostei dessa janela do PSG, eu não posso negar. Eu achei que o PSG foi muito certeiro em várias contratações. Resta saber se o PSG em campo vai render o que a gente espera. Afinal, o PSG todo ano tem janelas de transferências excelentes, mas em campo nunca é o que se espera. Vamos viajar agora para o país que eu tanto amo, que é a Itália. Bom, a Itália foi um time que gastou muito nessa janela, tá? A Itália foi também um dos 3 times aí que mais gastou nessa janela de transferência, se eu não me engano. Inclusive gastou mais do que a Arábia, por mais incrível que pareça. A Arábia foi acho que o 4º país que mais gastou só. E todos os times da Itália junto gastaram mais ou menos 850 milhões. O que é um valor bem alto, visto que a Itália não era um time que estava gastando tanto dinheiro nas últimas janelas. Faço uma observação especial para a Lazio, que contratou o Kamada, que é um jogador que eu gosto, inclusive quase veio para o meu Milan, mas não deu certo.
Mas é um bom jogador, um excelente meio-campista, mas é só essa observação mesmo. O primeiro time que eu vou comentar é sobre a Roma, que trouxe algumas peças interessantes. Os principais deles são Lukaku, Paredes e Renato Sanches, sendo esses dois últimos vindo do PSG, porque não estavam tendo chances lá, não tinham vaga, então a Roma foi atrás. Inclusive, o Paredes já estava jogando na Itália na última temporada por empréstimo e agora ele foi para a Itália de novo, dessa vez jogar na Roma, que foi o time que deu para ele essa sua primeira passagem marcante na Europa. Eu acho boas contratações, vão ajudar a dar uma compactação muito boa para o meio de campo, a marcação melhora muito e a qualidade de passe também. Esses jogadores têm boa qualidade de passe e ajudam muito na marcação, o que vai deixar o Dybala um pouco mais livre e esses jogadores vão ter muita liberdade para armar para o Lukaku, que é um baita centroavante, uma baita contratação também. Ele chega por empréstimo na Roma, ele vai ficar a temporada inteira e ele vai ser bem servido por esses jogadores, tá? O Paredes é um pouco mais de marcação do que o Renato Sanches, mas o Paredes tem um bom passe, o Renato Sanches tem um bom passe, o Dybala nem se fala, é um baita armador. Ele não chegou nessa janela, mas eu coloco que esses jogadores agregam no meio de campo com ele para melhorar a vida do Lukaku, que vai ser muito bem servido para fazer seus gols essa temporada. Eu gostei da janela da Roma, eu achei interessante. Eu acho que é um time que dessa vez vai brigar por G4, apesar de ter começado muito mal o campeonato italiano. Não ganhou nenhum dos seus 3 primeiros jogos, só soma 1 ponto. Então, assim, começou tropeçando, mas as contratações são boas, chegam para agregar. E é um time que eu vou ficar de olho, apesar de eu achar que não vai ganhar nada, mas eu acho que consegue uma vaga na próxima Champions, o que para Roma é uma coisa muito importante na temporada. Vamos agora ao time que eu odeio, a Inter de Milão. A Inter de Milão gastou apenas 59 milhões. Apenas 59 milhões é uma coisa difícil de falar, né? Sua contratação mais cara foi o Pavard por 32 milhões. E foi praticamente a única contratação cara que o time fez nessa janela. O time trouxe outros jogadores também, como o chileno Alex Sanches, que chega de graça, Marcos Thuram, que vem de graça, e o Quadrado, que também chega de graça para o time. Trouxe também por empréstimo um jogador que se destacou muito no Monza, que é o Carlos Augusto, que, para quem não lembra, jogou aqui no Brasil, ele é brasileiro, jogou no Corinthians. Eu vou ser sincero, apesar de eu odiar a Inter, eu acho que foi uma das melhores janelas. Eles trouxeram muitos bons jogadores e gastaram muito pouco em relação a outros clubes. Gastar 59 milhões na Europa é pouco, principalmente se você olhar quanto outros times gastaram, por exemplo, os times da Inglaterra. Quase todos gastaram mais de 100 milhões, enquanto a Inter gastou 59 milhões e trouxe nomes, por exemplo, melhores do que os nomes do Chelsea. Trouxe nomes bons que vão agregar o time, vão agregar algumas saídas. A Inter trouxe também o Sommer por 7 milhões, que vem para substituir o Ananá. Então, assim, conseguiu repor bem as saídas, conseguiu ter um bom lucro com as vendas, afinal, só o Ananá foi praticamente o que eles gastaram. O Ananá custou 55 milhões ao United e a Inter gastou 59 milhões. Foi uma boa janela da Inter, chega forte para a temporada, é o atual vice da Champions e vem se reforçando para tentar, quem sabe, ganhar uma nova Champions. Como eu disse no meu último vídeo, eu não sei se a Inter ganha a Champions, não boto fé que vai ser campeão, mas eu acho que chega longe de novo. Se reforçou muito bem, gastou pouco e é um time que eu tô botando muita fé nessa temporada, mas que eu espero que não ganhe nada, afinal é meu rival. E falando em meu rival, vamos falar do time que eu amo, que é o Milan. O Milan gastou 113 milhões nessa janela. O Milan trouxe bons jogadores. O Milan trouxe Pulisic, Schneider, Chuck do Villarreal e trouxe também o Musa. Vou Musa. São jogadores muito bons e todos custaram 20 milhões. O Milan não gastou mais do que isso na temporada. Esses foram os 4 jogadores mais caros do time, tá? O Milan não foi um time de gastar tanto assim em alguns jogadores. O Milan trouxe outros bons reforços. Trouxe 2 promessas argentinas, o Pellegrino, o zagueiro, e trouxe o Luca Romero, jogador de 18 anos, um argentino muito bom. Ponta direita, baixinho, embaçado, conhecido como novo Messi, assim como todas as promessas argentinas. É uma baita contratação, principalmente se você olhar as temporadas passadas, que o Milan não gastou quase nada, e nessa temporada gastou bastante. Mas, infelizmente, para poder gastar tudo isso, o Milan teve que vender o Tonali, que foi para o Newcastle, que era uma das peças principais do clube. Ele custou 80 milhões ao Newcastle, rendeu um bom dinheiro para o Milan, que foi o dinheiro que deu essa condição para o Milan poder investir tão bem nesse mercado. Eu acredito que o Milan se reforçou muito bem, principalmente nos setores mais carentes, como a ponta direita. O Milan tinha Messias e Saelemaekers na ponta direita, e agora tem o Pulisic, o reserva dele é o Chuck do Villarreal, então assim, baitas contratações. Eu não acho que o Milan gastou tanto, visto tanto de nomes que trouxe jogadores muito bons,
Jogadores que não têm tanta mídia, por isso não foram tão caros, mas jogadores que têm muito futebol e que vão começar a ter mídia agora que estão no Milan. E eu acho que o Milan se reforçou bem, fica com um elenco forte para chegar longe também, assim como eu disse no meu último vídeo, eu acho que o Milan também chega muito forte para essa temporada, apesar de ter caído no grupo da morte. Bom, e para finalizar, vamos fazer a nossa última viagem, dessa vez para a Espanha. Vamos começar para o Real Madrid, que gastou 30% do valor total de todos os times da La Liga. O Real Madrid gastou 130 milhões nessa janela de transferência, sendo 109 milhões só para o Bellingham, que é uma baita contratação, tá? Esse dinheiro foi muito bem investido, inclusive nos primeiros jogos o Bellingham já faz valer o dinheiro investido do Real Madrid nele. O que me surpreendeu foi saber que o Real Madrid gastou 30% do valor total da La Liga. Tipo, o Real Madrid gastou 30% e o resto dos times, nenhum chegou perto do que o Real Madrid gastou. Outros jogadores que o Real Madrid trouxe, um deles foi o Arda Güler, que veio do Fenerbahçe, que é uma promessa aí. É um bom jogador, mas já chegou se lesionando. Mas ele é novo, ele é promissor, ele era cobiçado por quase todos os times da Europa, inclusive o Barcelona, rival. O Milan chegou a ter interesse e praticamente vários times da Inglaterra, mas ele optou pelo Real, afinal todo mundo opta pelo Real. É um time gigante, todo mundo quer jogar no Real Madrid e ele fez a sua escolha. O Real gastou 20 milhões nele, se eu não me engano. É um bom jogador, é um excelente jogador, uma grande promessa aí. Espero que as lesões não venham a aparecer tanto para que ele possa ter sequência nesse time. O Real também trouxe o Joselu e o Kepa. São jogadores para compor elenco, mas o Kepa já chega sendo titular, já que o Courtois se machucou. Então o Kepa chega para ser titular aí pelo menos uns 6 meses até o Courtois poder voltar. São boas contratações do Real, mas não foi um mercado tão chamativo. O Real Madrid chegou a cobiçar muito o Mbappé nesse mercado, mas nada se concluiu, o Mbappé não veio, o Mbappé fica no PSG pelo menos esse ano, essa temporada. As contratações do Real foram boas, eu acho que o Bellingham é um jogador incrível, ele vai agregar a qualquer time que ele vá. É uma joia aí, jogador novo, muito bom, vai ficar anos no Real Madrid provavelmente. Vem fazendo muitos gols, é um excelente armador, é uma joia inglesa e o Real Madrid acertou muito na contratação. Inclusive, se for ver, pagou até barato por ele, tá? Ele é um jogador que, se for ver, valeria até mais. O resto dos jogadores, na minha opinião, são para compor elenco. O Arda Güler é uma promessa, assim como o Real Madrid sempre fez, de contratar jogadores novos. Para no futuro, daqui 3, 4 anos, eles serem os seus craques, como foi com o Vini, como foi com o Rodrigo, o Valverde, etc. E para terminar, por último, vamos falar de um time que gastou muito pouco nessa janela de transferência. Vamos falar do Barcelona. Bom, se você não viu o meu último vídeo short lá, eu explico um pouco sobre a crise financeira que o Barcelona vem passando. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. O Barcelona gastou muito pouco porque não tem condição de gastar muito. O Barcelona está com problemas financeiros. Mas o Barcelona fez uma boa janela de transferência, tá? O Barcelona gastou apenas de novo, o Barcelona gastou apenas 3,4 milhões no Oriol Romeu, que vem do Girona, ele é um volante. Eu particularmente não acompanho muito o Girona, muito menos esse jogador, então eu não sei se ele é tão bom. Eu acredito que ele venha para compor elenco, afinal o meio-campo do Barça é um meio-campo bom. Se você acompanha um pouco mais o Barça, comenta aqui embaixo para mim se esse jogador vem para compor elenco, se ele vem para ser titular. E o Barcelona trouxe Gundogan, João Félix e Cancelo, ambos totalmente de graça. Cancelo e João Félix, inclusive, abriram mão de ganhar um salário maior para reduzir seu salário e jogar no Barça. Afinal, eles não tinham muita opção. E eu gostei, tá, dessa janela de transferência do Barça, porque eles gastaram menos do que todo mundo. Inclusive, uma curiosidade, o Barcelona gastou menos do que o Barcelona B. O Barcelona B gastou mais do que o Barcelona principal. E isso é interessante, afinal, o Barça não pode gastar muito e não gastou. O Barcelona não gastou muito dinheiro, mas se reforçou bem, trouxe boas peças. Eles não são jogadores para compor elenco, tirando esse Oriol, o Cancelo, o João Félix e o Gundogan chegam para ser titulares, inclusive o Gundogan já chegou jogando bem, o Cancelo fez sua estreia e jogou bem também, na minha opinião. E vamos ver como vai ser esse Barça. Trouxe poucos reforços, afinal o Barça já tinha gastado muito na última temporada para essa poder gastar menos, agora está só repondo peças e contratando para posições onde estavam um pouco mais carentes. São jogadores muito bons, Lewandowski deve estar muito feliz com esses parceiros novos que ele ganhou, afinal vai ser muito bem servido. E eu vou ser sincero, foi uma das janelas que eu mais gostei, porque gastou muito pouco e trouxe muitos bons jogadores. A mesma coisa da Inter, gastou menos do que o Chelsea.
Afinal, ninguém gastou mais que o Chelsea e contratou melhor do que o Chelsea, trouxe opções muito melhores, reforçando o elenco onde precisa. Então, sim, para mim, a pior janela de transferência foi a do Chelsea. As que mais me agradaram foram: eu gostei muito da do Arsenal, gostei muito da Inter, gostei muito da janela do Milan, e eu adorei a janela do Barça, eu achei que foi excelente. Acho que o Real Madrid foi bem também, mas não foi uma janela à la Real Madrid, com nomes de pesos como se esperava, como o Mbappé, por exemplo. Só o Bellingham mesmo de nome de peso, mas foi uma janela interessante também. Eu gostei desse mercado de transferência, eu acho que a Europa vai ficar agitada, a maioria dos times estão bem fortes e eu tô ansioso para ver como vai ser o desenrolar dessa temporada europeia. Bom, comenta aqui embaixo qual você acha que foi a melhor e qual você acha que foi a pior contratação dessa temporada, dessa janela. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, que é valiosíssimo. Obrigado por ter assistido até aqui e tamo junto.